Eu quero contar uma história antes de abrir a Bíblia com você. Um amigo meu se chama Felipe. Ele é pastor. E o Felipe tem um filho chamado Miguel. E o Miguel tem uns 8 anos. Hoje tem uns 11, mas tinha uns 8, 7 anos na época, mais ou menos. Moravam no NASP Campus 2. E ali no NASP Campus 2, quem já foi para lá, em Engenheiro Coelho, tem ali uma vendinha, um mercadinho, um mini mercado, que os pais vão lá comprar as coisas e tal. E o Felipe morava ali perto com o Miguel, e o Miguel fez um pedido para o pai. Papai, eu quero comer pão com ovo. Pão com ovo é uma delícia. Não sei se você já comeu pão com ovo. É simples, você só frita o ovo e põe no pão. E é muito bom. E lá em São Paulo eu como pão na chapa com ovo. Se você não sabe o que é isso, você está perdendo metade da sua vida. Pão na chapa com ovo. É bem saudável. Vem um detalhe ali cremoso, quentinho. Tem um irmão vibrando lá atrás, quase mandou um aleluia. Tá com saudade, né, irmão, do pão na chapa? Tá certo. Amém. Olha aí. É a fé desse povo, é maravilhosa. Eu já disse que a mesa é onde o reino de Deus se manifesta. Eu vou explicar isso sexta-feira. Estou dando spoiler já da Santa Ceia de sexta-feira, que vai ser uma bênção. O Miguel quis comer pão com ovo, então ele foi lá pro mercado e pediu para o pai para ajudar a segurar a sacolinha dos ovos. Pai, deixa eu segurar a sacolinha dos ovos. E o pai entendeu que não ia dar certo essa mistura, uma criança de 8 anos segurando sacolinhas com ovos. Mas tá bom, pai, ajuda. Miguel, cuidado. E o Miguel, em poucos minutos, segundos, explorou a aerodinâmica da sacola. E você já adivinha o que aconteceu? Deu uma giradinha, quebrou os 6 ovos, voou ovo para tudo quanto é lado, aquele fedor de ovo, assim, aquele cheiro horroroso, espirrou em todo mundo. E aí o pai ficou bravo. Miguel, por que você fez isso, Miguel? Eu falei para você que era sensível. Olha, é o seguinte, Miguel, eu vou te castigar de uma certa forma aqui, bem dura, o pai falou para ele. Vou comprar o seu sorvete predileto e o meu sorvete predileto, que a gente já ia comprar. Mas eu vou tomar o meu sorvete e vou tomar também o seu sorvete, na sua frente. Só para você saber que não era para ter feito isso. E o Miguel ficou triste. Esse pai poderia ser denunciado, porque é uma tristeza comer o sorvete. Oh, imagina, que crueldade, né? Ó, filho, é o seu sorvete. Imagina, e o moleque assim olhando. E aí ele foi para casa, fritou o ovo, colocou no pão, sentaram à mesa e o pai pastor falou para o seu filho Miguel que havia pecado contra o pai. E ele disse assim, Miguel, agora você faz a oração. A religião faz isso com a gente às vezes, né? Já tá mal, aí vem alguém e fala, agora você vai orar. E aí ele, tá bom, papai. Olha a oração do Miguel. Senhor Jesus, eu queria muito tomar meu sorvete predileto. Por favor, Jesus, muda o coração do meu pai. Em nome de Jesus, abençoa o pão com ovo. Amém. Isso o Felipe me contando, e o Miguel do lado confirmando que era isso mesmo. Aí, se ele ver esse vídeo um dia, ele vai dar muita risada. Aí, terminou a oração, que foi muito curiosa, muito sincera. O Miguel olhou para o pai e fez uma pergunta teológica profunda. Das mais profundas que eu já vi na teologia. Ele disse assim, papai, o senhor acredita no poder da oração? Juro que ele perguntou isso. O pai ficou desconcertado, deu uma risada. Aí falou assim, papai, o senhor acredita que Jesus pode mudar o coração da gente na oração? Aí o pai falou, acredito, Miguel. Aí eu sempre brinco quando eu conto para a igreja, você acredita que Jesus ouviu essa oração? Que ele respondeu essa oração? O pai me disse que o Miguel tomou o sorvete dele e quase do pai também. De tanta misericórdia que o pai ficou da oração do menino. Por que eu estou contando essa história? Porque no final, eu vou te lembrar do Miguel. Porque eu acredito, como o Miguel, que oração pode mudar o coração da gente. Aliás, Deus, através da oração, pode mudar o nosso coração. E eu gosto da sinceridade que o Miguel orou. Ele disse o que ele queria e ele acreditou que a oração podia mudar o coração do papai. E eu queria que você guardasse a história do Miguel para a gente entrar numa outra história hoje. Abre a sua Bíblia, por gentileza, ou seu celular. No livro de João, o Evangelho de João. Eu falei que o chamado de hoje é um chamado para a graça. Todo discípulo é convocado para o reino de Deus. E o primeiro passo do discipulado é entender a graça de Deus. E João, capítulo 18, vai contar a história de um personagem muito controverso. Um personagem que se parece com muitos de nós aqui nessa noite,
que é Pedro, que você já conhece a história, e eu vou revisar com você alguns detalhes da história de Pedro. João capítulo 18. Nós vamos ler a partir do verso 16, verso 15. A partir do verso 15. João 18, verso 15. Antes de você ler, olha aqui para mim só um minutinho. Essa história é a nossa história. Eu não queria que você olhasse essa história como a história de Pedro. Desde já eu queria que a gente olhasse para essa história com o coração aberto para entender que é a nossa história. Por mais que você não se identifique com essa história, ela é a nossa história. E todo chamado para o discipulado que é feito para o reino de Deus passa pela graça de Deus. Eu não conheço um discípulo de verdade, uma discípula de verdade, que não entendeu que a graça de Deus é que chama, é que mantém, é que sustenta e é que conduz o caminho do discípulo. E eu queria que você percebesse como aconteceu na vida de Pedro e como pode acontecer na sua vida também. Assim, nós vamos orar agora e ler então o verso 15 na sequência. Pai, mais uma vez eu peço que a Tua palavra traga vida para o nosso coração, Senhor. Eu oro para que o Espírito Santo, que tem poder para revitalizar a nossa alma, o nosso coração, o nosso ser, que esse Espírito poderoso que discerne a gente, que sonda o nosso coração, que hoje ele faça brotar o melhor que há no nosso coração, a certeza, a convicção da Tua graça e do Teu perdão para cada um de nós, Pai. Que esse Evangelho seja pregado aqui agora pelo Teu poder e que essa graça nos alcance pela Tua palavra, no Teu agir, em nome de Jesus. Amém, Senhor. João 18, verso 15. Diz assim: Simão Pedro e outro discípulo seguiram Jesus. Esse outro discípulo era conhecido do sumo sacerdote, de modo que lhe permitiram entrar com Jesus no pátio do sumo sacerdote. A cena aqui é: Jesus está traído e foi preso. Verso 16, Pedro teve de ficar do lado de fora do portão. Então o discípulo conhecido do sumo sacerdote, que era João, falou com a moça que tomava conta do portão e ela deixou Pedro entrar. A moça perguntou a Pedro: você não é um dos discípulos daquele homem? Não, respondeu ele, não sou. Como fazia frio, os servos da casa e os guardas tinham feito o que está escrito aí na sua Bíblia? Braseiro, fogueira. São as duas palavras aqui, né? Uma fogueira com carvão. E se esquentavam ao redor dela. Pedro estava ali com eles, esquentando-se também. Pula para o verso 25, por gentileza. Nesse meio tempo, enquanto Simão Pedro estava perto da fogueira, esquentando-se, perguntaram novamente: você não é um dos discípulos dele? E ele negou, dizendo: não sou. Mas um dos servos da casa do sumo sacerdote, parente do homem de quem Pedro havia cortado a orelha, perguntou: eu não vi você no bosque das oliveiras com Jesus? E mais uma vez, no verso 17, Pedro nega. E no mesmo instante, o galo cantou. Gente, essa história já foi pregada muitas vezes. Eu tenho certeza que o pastor André já falou muitas vezes dessa história. E você, como alguém que busca entender mais da Bíblia, já ouviu essa história. Mas para quem não ouviu, eu estou vendo aqui a Sheila, minha amiga lá do PG, do Super PG. A gente orou junto já, né, Sheila? Ela veio visitar a nossa comunidade aqui por um post do Facebook. E ela está aqui hoje. Estou muito feliz de ver aqui, Sheila. Muito legal. Tem um casal especial também que eu falei que virei vocês hoje. Vocês estão aqui também. Muito legal que vocês vieram. E essa história, não sei se vocês conhecem tão bem, mas eu vou revisar para você entender o quão bonito é essa história narrada neste Evangelho de João. Pedro era alguém muito parecido comigo, e na verdade eu sou muito parecido com Pedro, e eu não sei quantos de vocês se identificam com Pedro, ou qual o seu personagem predileto da Bíblia. Né? Quem que você mais gosta? Assim? Geralmente a gente fala assim: poxa, a criança tem que gostar de Daniel, que foi justo e não foi achado nenhum pecado em Daniel, ou José, que foi firme e fugiu da tentação. A gente gosta de ter bons modelos, mas eu escolho alguns modelos que não são tão bons assim. Eu escolho um modelo como Pedro, por exemplo. Eu escolho modelos como Davi. Eu gosto de Davi, porque ele é sincero, ele tem uma lógica de paixão por Deus muito grande. E não tem nenhum problema escolher um pecador, porque todos somos pecadores. Mas Pedro era um pecador diferenciado. Era um pecador 2.0. Era um pecador pró. Ele estava em outro nível. Sabe por quê? Porque ele não queria pecar. Assim como nenhum de nós quer pecar. A gente nunca quer errar. A gente quer sempre fazer a coisa boa. Mas Pedro, ele tinha assim uma paixão, um amor por Jesus. Uma coisa tão grande. E está tão demonstrado no Evangelho quão ele amava Jesus. E eu queria já começar te perguntando assim, se você é alguém que
que pensa que ama Jesus, assim, que entende que ama o Senhor. Sabe, eu amo Jesus, eu quero fazer a vontade de Jesus, eu quero agradar a Jesus, Ele é o meu mestre, Ele é o meu Senhor. Pedro, ele era apenas um pescador. Pedro foi encontrado pescando. Era o que ele sabia fazer, um homem que tinha suas limitações tão comprovadas historicamente, que ao escrever a sua carta de Pedro, escreve numa linguagem tão difícil de entender, que os tradutores da Bíblia, que leem os livros originais, dizem que Pedro tinha um grego ruim, um inglês ruim. Sabe aquele inglês que a gramática erra? Se alguém sabe o que é isso? Você começa a falar e perde umas palavrinhas, e manda uns passados errados, uns negócios assim, uns... Como é que é? Have been, o quê? Tipo, não era mesmo? Pedro ele não sabia falar direito, escrever direito. Homem simples, encontrado por Cristo numa praia, pescando. E Jesus olha para Pedro e fala assim: me segue, siga-me, que eu vou fazer de você um pescador de gente. É um pescador que aceita um chamado. Esse é Pedro. Só que é um pescador apaixonado. Apaixonado. Pedro é o tipo de ser humano, e eu não sei se tem algum aqui, que faz promessa e não cumpre. Faz promessa para si mesmo, faz promessa para Deus, promete mudar, faz resoluções e não cumpre e não consegue. Pedro é definido por aquele texto: o bem que eu quero, eu não consigo fazer, mas o mal que eu detesto, eu faço o tempo todo. Pedro é a definição desse texto. Pedro é um personagem dos mais apaixonantes para mim, mas dos mais controversos. Pedro é o camarada que conseguiu receber um elogio de Jesus que ninguém mais recebeu dos discípulos. Porque quando questionado sobre quem era Jesus, Jesus olha para eles, os discípulos em Cesareia de Filipe ali, eles andando numa cidade totalmente idólatra, cheia de deuses e possibilidades de outras respostas à divindade. Jesus pergunta assim: quem dizem os homens que eu sou? Você lembra dessa história? E Pedro, no meio dos discípulos, fica calado enquanto alguns respondem: tu és Elias, Moisés, é um profeta. Eles não sabiam muito bem quem era Jesus, na verdade. A divindade de Jesus. Não sabiam que ele era o Filho de Deus. Mas aí Pedro interrompe o grupo, vai à frente do grupo com o ímpeto que ele tinha e fala: tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo. E Jesus olha para ele quase que sorrindo e fala: Pedro, não foi a tua humanidade que te revelou isso, não foi carne nem sangue, não é a tua racionalidade, mas foi o Espírito Santo que te revelou isso. Você acabou de declarar a coisa mais importante, você reconheceu que eu sou Cristo, o Filho do Deus vivo. Pedro recebe um elogio. Pouco tempo depois, num bate-papo, você não precisa ler, só vou ler por causa do detalhe, não precisa abrir, em Mateus 26, tem uma conversa de Jesus, ele diz assim: no caminho Jesus disse: essa noite todos vocês me abandonarão. Pouco depois dele ter declarado que Jesus era o Filho de Deus, Jesus fala: essa noite vocês vão me abandonar. Pois as Escrituras dizem: Deus ferirá o pastor, e as ovelhas do rebanho serão dispersas. Mas depois de ressuscitar, eu irei adiante de vocês a Galileia. Pedro declarou no meio de todo mundo, já interrompeu Jesus. Pedro interrompia Jesus. Que imoral. Pode ser que todos os outros te abandonem. Olha a dimensão do amor dele. Pode ser que todos esses daqui te abandonem. Mas eu jamais te abandonarei. E eu acredito que ele falou isso aqui com grande convicção. Você não acredita? Que ele falou acreditando isso mesmo. E ele fala assim, Jesus respondeu: eu lhes digo, Pedro, a verdade. Nessa mesma noite, antes que o galo cante, você me negará 3 vezes. Pedro, no entanto, insistiu com Jesus. Meu camarada ouve de Jesus que ele vai ser alguém que vai negar Jesus 3 vezes. Jesus tinha a sabedoria total do universo. E ele fala: não, Jesus, você não está entendendo, você não sabe de nada. Não é uma questão assim, você não sabe de nada. Agora o que ele diz: mesmo que eu tenha que morrer ao seu lado, jamais o negarei. Eu acredito que ele acreditava nisso. No fundo do coração de Pedro, ele está dizendo assim: eu morro com você, se você tiver que morrer. Mas eu nunca vou te negar, porque mesmo que esses outros aqui te abandonem, eu te amo mais do que eles. Ele estava dizendo isso. Pedro andou sobre a água. Todo mundo morrendo de medo, ele: é Jesus? Posso ir aí? Vem, Pedro. Aí ele pisa na água. Ele foi um dos únicos que pisaram na água. Tinha ousadia, paixão por Jesus. Deu afundada depois. Duvidou, não duvidou? Aí Jesus puxou: Pedro, que você tem pouca fé.
Pedro corta a orelha de gente no jardim, que é revoltado. Ah, o reino chegou, plá, plá. Não, não é assim, meu reino. Não é assim. Lembra ontem? Meu reino não é igual desse mundo. Pedro é esse personagem que ama muito a Cristo. E quando ele promete para Jesus que ele ama mais do que os outros e jamais abandonaria, eu tenho plena convicção de que ele acreditava nisso. E quando era pescador não fazia ideia do que é ser seguir esse mestre. Acontece que Pedro é alguém muito parecido com a gente. Eu sou alguém controverso, porque tem um pecado que habita em mim. Eu tenho uma natureza que luta contra tudo que eu quero fazer de bom. Do pudim, que eu não resisto, até as agressões que meu coração despejam sobre alguém, e que eu não falo, mas sinto, a vaidade de um elogio que gera no meu coração, até um pensamento pecaminoso, talvez desejando o mal de alguém, o orgulho que eu sinto por algo que tenho que o outro não tem, até o desejo proibido de algo que não deveria passar pela minha mente num segundo, mas passa. Você entende o que eu quero dizer? Será que você é como eu, não? A gente vive essa dinâmica. Pedro era essa pessoa que dizia assim, Senhor, eu te amo, mas eu não sei lidar comigo mesmo. E todo discípulo passa por essa crise, sabe? De se sentir digno ou não desse chamado para a graça de Deus, para ser usado por Deus. Eu quero começar esse domingo e esse primeiro dia da semana lembrando você de alguma coisa muito especial. Todos são chamados para serem discípulos. Todos são chamados. E nenhum de nós é digno ou se sente digno de ser discípulo. Mas o nosso mestre, ele tem algo que é maravilhoso. Quando ele chama vendo aquilo que a gente vai ser. Ele chama pelo nosso potencial. Ele chama porque no fundo, mesmo você prometendo coisas, ele sabendo que você vai negar, ele fala assim, mas eu acredito em você. Eu acredito em você. Eu me lembro quando eu tive uma crise muito profunda durante o seminário de teologia. Eu não sabia se eu queria ser um pastor ou não. Na verdade, o meu problema com ser pastor ou não era o meu senso gigantesco de indignidade de portar esse nome pastor. Eu tinha uma sensação de que eu jamais seria digno de ser um pastor. Assim como muitos que estão aqui têm a sensação que jamais seriam dignos de ser um cristão, ou de ser um filho de Deus, ou ser chamado um discípulo de Jesus. Eu tinha uma sensação muito forte de que eu não seria pastor, eu não saberia lidar com o ministério. Porque a minha visão era assim, eu vou ter que ter a resposta certa para tudo. Eles vão me observar o tempo todo. Eles vão olhar para minha esposa e vão querer que ela seja a Rainha Elizabeth. Eles vão querer que ela toque piano e cante. Eles vão ficar loucos com meus filhos quando eles aprontarem. Eles são vocês, tá? Eles vão ficar me cobrando. Eu não vou saber lidar com as crises do casamento do outro. Eu vou ser cobrado. Eu vou ter que pregar sempre. E se eu pregar mal, vão ficar bravos e vão querer trocar de pastor. Eu ficava assim, não vou saber fazer isso. Eu não vou saber. Mas mais do que todo esse detalhe, no fundo o que eu sentia era assim: quem sou eu para fazer esse negócio? Quem sou eu para pregar o evangelho? Quem sou eu para ser chamado de discípulo? Quem sou eu para seguir um caminho com Jesus? Quem sou eu para pregar sobre o que as pessoas têm que viver ou fazer? E essa indignidade me levou a um retiro espiritual. Eu quero dar uma pausa aqui para contar essa pequena história para vocês. Eu fui fazer um retiro espiritual. Eu queria buscar a voz de Deus. Eu não sei quantos de vocês já buscaram ouvir a voz de Deus. Já buscaram resposta clara. A gente tem vários níveis para entender a voz de Deus, né? A gente tem aquele nível de, muita gente faz isso. Ora, Deus, fala comigo, e abre a Bíblia. Já fizeram isso, com certeza. A maioria de vocês já fez isso. Fala comigo, abre a Bíblia. Tal. E aí, como se fosse um horóscopo gospel. Você fica assim. Aí outros vão no nível mais hard, assim. Porque abre na primeira promessa e não entende muito bem. Aí ele fala, Deus não falou, vou para a segunda. Não é assim? A gente escolhe. Você já fez isso, já foi para a segunda. Eu já cheguei na terceira, quarta, para ver se Deus falava, porque nunca tinha falado. Aí tem um nível mais hard, que é você orar, fechar, virar a Bíblia assim, porque você não sabe que lugar que está, senão você vai abrir em Salmos. Que Salmos tem umas promessas boas. Aí você abre assim, ó, e põe o dedo. Já fez essa do dedo? Aí separa o dedo.
Se o teu povo sair para onde o enviares a fim de lutar contra os inimigos, é isso mesmo, Senhor, tenho muitos inimigos. E se orarem voltados para ti, eu ouvirei sua oração. Pô, se tirasse aqui hoje, eu já estava tranquilo. Porque Deus ouviu minha oração. Deus fala através da palavra, sim ou não? Direto. Minha mãe me manda mensagem dizendo, filho, tirei uma palavra para você. Eu sempre fico com medo desse negócio. Tirei uma palavra para você. Eu falo, meu Deus, ela está sabendo meus pecados ocultos. Minha mãe tem uns negócios assim de orar e dar uma palavra, sabe? Que eu vou te dar uma palavra. Mas eu acredito que Deus fala. E eu estava buscando a Deus, eu falei, preciso ouvir a voz de Deus, mas não estava conseguindo. Eu falei, quer saber, eu vou fazer um retiro. E eu fui para umas montanhas em Minas Gerais. Eu e um amigo meu chamado Itamar, que era pai de um amigo meu, na verdade. Pastor, até que hora a gente vai hoje? Não fala isso não. É 7h30 até as 8h30? Tá, 8h30. É 8h40. 8h30 já não dá mais. Porque essa história vai ter 2 minutos a mais aqui. Eu fui para a montanha de Minas Gerais, pastor, buscar o Senhor. Chegando lá, eu levei água, mamão, meu violão e a Bíblia. E o Itamar, meu amigo, que era o pai do amigo meu, uns 50 e poucos anos ele tinha, quase 60 anos. Fomos acampar, montamos a barraquinha iglu, vamos buscar o Senhor. Quinta-feira, nosso plano vai ficar até domingo, de quinta a domingo, tomando água, mamão e Jesus. Ia ser... E aí, vamos lá buscar. E eu comecei, Senhor, fala comigo, que eu preciso ouvir tua voz. Joelhei na grama, comecei a ler salmos, li salmos inteiro, grifei o livro de salmos inteiro. E eu falei, Itamar, não estou ouvindo nada. E aí você começa a dar aquela pirada quando você quer ouvir falar de que Deus fale com você. Você fica muito maluco, você fica olhando nuvem, vendo se tem formato diferente. Você olha passarinho, se esse piar diferente, será que Deus falando? Você não fica assim? Será que... Você quer sinal, você quer algum sinal. Nada acontecia. Aí eu comecei a ouvir uma forte impressão. Não era uma voz, eu nem sei se Deus falava através de voz, porque muitas vezes as pessoas que estavam nas cenas da Bíblia que ouviram a voz, só elas ouviram. Samuel, lembra o profeta? Ele achava que era Eli, e na verdade Eli falou, não, acho que é Deus. Vai lá que acho que é Deus. Eli não ouvia, mas Samuel ouvia. E eu ouvi uma coisa assim, uma intenção muito forte. Me ajude a libertar os meus jovens. Essa era a frase que vinha no meu coração. Me ajude a libertar os meus jovens. E para mim, na hora, o primeiro pensamento foi assim, cara, isso sou eu falando para mim mesmo. Que é o que a maioria da gente pensa quando está orando e pedindo resposta e tem uma impressão, fala, sou eu falando para mim mesmo. Ou é uma mão. Ou é assim, uma loucura, um chamado que eu estou dando para mim mesmo. Né? Você pensa assim. E eu fiquei e decidi, não foi Deus que falou comigo. Mas não fazia sentido imaginar, me ajuda a libertar os meus jovens. Não fazia nenhum sentido isso. Me ajuda, eu não tenho jovens, mas eu fiquei ali, beleza. Passou quinta-feira, sexta-feira, sábado, e eu vivi um momento muito sublime com o Itamar. O Itamar era um homem de oração, um homem de fé. E o Itamar, ele me discipulou nisso aí, na oração. E no momento, eu lembro claramente, isso marcou profundamente minha jornada espiritual. À noite, assim, em Minas Gerais, não sei se quem já viu o céu de Minas, mas tem assim, você vê galáxias, assim, porque é tão limpo, e muita estrela junto e tal. E ele olhou para a estrela, a gente discutindo sobre Deus, falando sobre Deus, aquela fogueirinha ali, a barraca, e ele olhou, ele, Tonasso, você tem ideia de quanto Deus é grande, cara? Ele falou e tudo isso se fez. Ele só falou e as estrelas vieram à existência. E, Tonasso, ele sabe as estrelas pelo nome, ele chama pelo nome, ele diz, que está na Bíblia isso, ele chama pelo nome as estrelas, mas ele também está ouvindo a tua oração, cara. No meio do nada, do universo, ele está parando para ouvir teu coração. Esse Deus é muito grande, Tonasso. Aí ele virou assim para mim e falou assim, vamos aplaudir Jesus, Tonasso? Eu falei, como assim? Vamos bater palma para Jesus? Mas aqui, no meio do nada, no meio do mato, bater palma para ele. Ele falou, olha que sentimento bonito. Aí, vamos lá. A gente começou a aplaudir Jesus no meio do mato. Jesus, o Senhor é maravilhoso. Sabe aquela coisa de adoração? A gente começou a cantar, Senhor, meu Deus, quando eu maravilhado. No meio do mato. Isso marcou meu coração. Ele falou, Deus vai falar contigo. Resumindo a história, no sábado, a gente já estava ali 3 dias, no meio das montanhas ali de Minas Gerais, vários sítios ali, a gente avista, perto do pôr do sol, um senhor de barba branca lá embaixo. Aí você fala assim, brincadeira, pastor. Porque na hora eu pensei, meu Deus, ou é um profeta que Deus mandou cair, caiu e já vem falar comigo, eis que venho dizer e tal. Ou próprio, homem de barba branca é coisa de Deus, a gente já pensa assim. Né? Aí o cara sobe a montanha, eu falei, meu, quem é esse cara no meio do nada? A gente está no meio do nada, esse cara está subindo a montanha, aí ele olha lá de cima e ele fala, Itamar!
Aí falei, conhece Tamar, já não é um profeta. Aí ele, fala Aristides, era Aristides. Aí ele sobe, me vê sentado na grama, o cara nunca me viu na vida, põe a mão no meu peito e fala assim, ei jovem, tudo bem? Colocou a mão assim, ó, esse coração aqui, ó, é indivisível. Indivisível, a palavra que ele usou. Ele não pertence a dois senhores. Esse coração aí, ó, Deus tem um propósito muito grande para você. Cara, essa é a frase mais clichê que a gente fala para as pessoas. Deus tem um plano para a sua vida. Só que naquele momento eu estava buscando ouvir a voz de Deus, porque eu me sentia indigno de ser um pastor. E eu tinha ouvido na mente, me ajuda a libertar os meus jovens. E aí vinha aquele homem, coloca a mão no meu peito e fala, seu coração não pertence a dois senhores. Deus tem um plano para a sua vida. Eu comecei a chorar, o cara falou, calma aí, o que está acontecendo? Eu chorando. Falei, não, você acabou de ser usado por Deus para confirmar um negócio no meu coração. Eu tive que ir para a montanha para tentar ouvir a confirmação do meu chamado. Eu decidi lá com muitas convicções, achando que eu nunca mais ia titubear do meu chamado. Mas, eis que eu chego na cena da fogueira, na minha vida espiritual. E algumas vezes eu neguei a Jesus. E neguei o chamado que eu tinha. E quando a gente nega o chamado que a gente recebe de Jesus, como Pedro faz, a gente sente o que ele sentiu. E aqui vem um detalhe. Pedro era tão apaixonado por Jesus que a cena conta que quando ele nega Jesus, e ele nega pela segunda e pela terceira vez, o Evangelho diz que eles trocam um olhar. Jesus olha para Pedro. Ellen White vai dizer que esse olhar era cheio de graça. Esse olhar estava condensando a graça do universo. Porque Jesus está olhando dizendo assim, eu sabia já, mas eu te amo. Eu já sabia, mas eu te amo. Eu não imagino o que é ter o olhar de um amigo que a gente traiu. Alguém cruzar o olho e falar assim, puxa vida, na hora que você podia dizer que você ia morrer comigo, Pedro está morrendo de medo, ele nega e sai. E o texto diz que ele sai chorando amargamente. Queridos, agora eu vou acelerar a história. Quando Pedro sai, chorando amargamente, não tem mais tempo para ele pedir perdão para Jesus. Se você acompanhar o Evangelho, depois que Pedro sai, Jesus vai ser julgado e vai para a cruz. Jesus não viu mais Pedro, Pedro não viu mais a Jesus. Não teve tempo de falar, Jesus, desculpa, eu te amo muito, mas naquela hora eu estava morrendo de medo. Estava todo mundo me olhando, ia ter uma quarta cruz lá. O Senhor, os dois ladrões, eu ia estar lá também, eu tive medo. Desculpa, mas eu te amo. Não teve tempo de falar, não teve tempo. Ele sai amargamente não se sentindo mais um discípulo. Ele sai amargamente sem o seu ministério, porque naquela conversa que ele declarou que Jesus era o Senhor, o Filho de Deus, Jesus fala, Pedro, você é pedra. É como você e na minha rocha, que em Cristo eu vou edificar a igreja. Em gente como você está aqui as chaves do reino. Pedro recebe responsabilidade e ele perde a chave do reino, ele não se sente mais discípulo. Ele vai embora sem poder falar com Jesus e sente o sentimento da culpa que a gente sente quando erra. Eu estou falando aqui para vocês hoje, para um monte de gente que eu creio que é discípulo de Jesus, mas também erra. Mas também nega Jesus nas fogueiras da vida. Também nega. E por que eu estou começando logo no primeiro dia falando disso? Porque eu estou te chamando para uma aventura com Jesus. E você vai negá-lo. E você vai negá-lo. E vai sentir culpa. E vai sentir que você não é digno. E vai sentir que o seu passado, como eu vi uma mensagem hoje, vai te atormentar. O teu passado vai dizer que você é aquilo que você fez. O teu passado vai dizer que você não é digno de fazer o que está fazendo hoje, ou ser quem você é hoje, porque você é aquilo que você fez no passado. E o inimigo usa muito isso contra a gente. Essas vozes que a gente ouve na mente, dizendo que você não é digno. Pedro ouviu tudo isso, foi embora chorando amargamente, mas aí vem a beleza do texto. A beleza da história. Você conhece a história, mas eu estou contando para todos aqueles que ainda não se lembram. Jesus tem um novo encontro com Pedro. Nesse novo encontro, e eu quero só destacar um verso aqui, vamos ler comigo em João 21. Quero destacar um detalhe com você, João capítulo 21. Jesus morre, é crucificado, ressuscita. E em João 21, a partir do verso 3, tem detalhes que são muito lindos. Não sei se você se lembra, antes de a gente ler, quando Maria Madalena avisa Pedro que Jesus tinha ressuscitado, o texto conta assim, Pedro saiu correndo, foi no túmulo para ver o paninho dobrado. Ele saiu correndo na frente de todo mundo, para ver o paninho dobrado. Pedro estava amargurado, sem ministério, sem dignidade, não se sentindo um discípulo. Mas aí
o texto conta assim no verso 3 de capítulo 21. Pedro disse, vou pescar. Dá a ideia aqui de que, obviamente, ele estava pescando, mas é uma outra pesca dessa vez, né? Parece que ele voltou a fazer o que ele fazia antes. Ele tinha um chamado, tinha um ministério, mas ele voltou a pescar. Essa é só uma ideia. Eles estão pescando porque eles tinham que comer mesmo, mas parece assim, pô, eu vou pescar. Voltei a ser pescador. Aí a história continua. Nós também vamos, dizem os discípulos. E aí pulando aqui, verso 4. Ao amanhecer, Jesus estava na praia. Os outros discípulos não reconheceram. Ele perguntou, filhos, por acaso vocês têm peixe para comer? Não, responderam eles. Então ele disse, Jesus, da margem da praia, lancem a rede para o lado direito do barco e pegarão. Fizeram assim e não conseguiam recolher a rede tão cheia de peixe que estava. Verso 7, olha o detalhe. O discípulo a quem Jesus amava, que é João, disse a Pedro, é o Senhor. Olha o que acontece no texto. Quando Simão Pedro ouviu que era o Senhor, o que ele faz? Vestiu a capa, pois havia removido para trabalhar, saltou na água, os outros ficaram no barco, puxaram até a praia a rede carregada, pois estavam apenas uns 90 metros de distância. Quando chegaram, encontraram o que na praia? O que estava na praia? Uma fogueira ou um braseiro, no qual havia peixe e pão. Para só um pouquinho aqui, só uma intenção bonita e poética desse texto. A palavra fogueira e braseiro só aparece no Evangelho de João 2 vezes. Nas únicas 2 vezes em que ela aparece, é em uma fogueira Pedro, dizendo 3 vezes que ele não conhece o Senhor. Mas a beleza desse texto para mim é que a segunda vez que a fogueira aparece, quem você acha que preparou essa fogueira? Não sei, você já tinha parado para pensar nisso? Nesse detalhe? Talvez eu esteja valorizando uma coisa muito simples, mas é que me toca profundamente isso daqui. Porque é o seguinte, eles estão pescando o tempo todo lá no lago. E quando Jesus para na margem, ele fala, joga para cá, eles pegam peixe, mais um milagre, né? Só para manter o padrão. Joga para cá, vem o milagre. Quando eles voltam, quem preparou aquela fogueira? Jesus. Jesus preparou. E Jesus sabia. Ah, mas Jesus estava com fome. Eu sei que ele estava com fome. Eu sei que é só uma fogueira, mas para mim não é só uma fogueira. E para mim o autor não escolheu essa palavra por acaso. Para mim a cena não está descrita aqui por acaso. Porque quando ele volta, Jesus preparou uma segunda fogueira. E você já sabe a história. As 3 vezes que Pedro negou, Jesus dá a oportunidade para que ele reafirme. Mas o detalhe está aqui. Continua lendo comigo, verso 12. Venham comer, disse Jesus. Nenhum dos discípulos tinha coragem de perguntar, quem é você? Pois sabiam muito bem que era o Senhor. Então Jesus serviu o pão e peixe, foi a 3ª vez que Jesus apareceu a seus discípulos, depois de ressuscitar dos mortos. Verso 15. Depois da refeição, Jesus perguntou a Simão, olha o detalhe da pergunta. Simão, filho de João, você me ama mais do que estes? Você me ama mais do que estes? Você se lembra que Pedro tinha dito para ele antes? Eu te amo mais do que todos esses, porque mesmo que esses outros te neguem, eu jamais te negarei. E Jesus faz uma pergunta muito intencional. Aqui tem tanta coisa para explorar, que eu não vou ter tempo agora. Mas Jesus ele diz assim, você me ama mais do que esse? E Pedro diz, sim, tu sabes que eu te amo. Jesus pergunta de novo. E, aliás, ele diz, então alimente meus cordeiros, cuida das minhas ovelhas. Aí ele pergunta de novo, Simão, você me ama? Sim, Senhor, disse Pedro. O Senhor sabe que eu te amo, então cuida das minhas ovelhas. Pela 3ª vez ele perguntou, Simão, você me ama? E Pedro ficou triste, porque Jesus fez a pergunta pela 3ª vez e disse, o Senhor sabe todas as coisas, sabe que eu te amo. Então Jesus responde, então alimenta as minhas ovelhas. Talvez eu me identifique muito com isso aqui, por ser um pastor. Eu conversei bastante com o pastor André nessas idas e vindas. E eu me sinto esse Pedro que encontra a segunda fogueira na vida o tempo todo. Eu queria dizer para vocês, nessa noite, que o chamado para o discipulado é um chamado constante para a segunda fogueira. Você entende o que eu quero dizer com isso? Porque as primeiras fogueiras vão existir na sua vida. Em algum momento você, como discípulo de Jesus, vai negá-lo. Eu não sei se você está vivendo agora um momento de negação de alguma coisa ou de alguma situação espiritual onde Jesus ainda tem que trabalhar no teu coração.
Mas eu queria dar uma mensagem muito simples da graça de Deus para nós essa noite e para essa semana. Para cada fogueira e para cada negação, Jesus Cristo, o Mestre que te chama, sempre prepara uma segunda fogueira para que Ele restitua o seu chamado. Sempre. Sempre. Foi assim com Pedro, foi assim comigo. É assim com você. Não há uma situação sequer que você tenha abandonado o Mestre, que Ele não prepare uma segunda fogueira para perguntar, você me ama? E aqui está a beleza do texto para mim, porque Jesus não fala assim, você vai cumprir tua promessa? Jesus não fala assim, e agora, posso confiar em você? E aí, vai deixar de prometer e, pelo amor de Deus, será que você vai mudar ou não vai? A pergunta não tem nada a ver com isso. A pergunta é, você me ama? Porque se você me ama, cumpre teu chamado, porque eu vou conduzir você. Se você me ama, eu conheço isso na minha vida, queridos. É o amor que cura a gente. É o amor que cura a gente. É o amor derramado na vida da gente que explode para fora da gente e que cura nosso caminhar. E se você responder assim, Senhor, tu sabes todas as coisas, tu sabes que eu te amo, eu diria a você, Jesus sabe o que está no fundo do seu coração. Deus sabe o que vai no fundo do seu coração. E eu posso estar falando para alguém aqui que está lutando com alguma questão espiritual, com algum pecado, com alguma situação que não consegue confessar. Hoje eu queria chamar você, não para confessar o pecado apenas, porque confessar o pecado é bíblico. Arrepender-se é bíblico. Eu quero que você confesse o seu amor por Jesus, entende isso? Mais do que confessar o seu pecado, e você deve confessar, é dizer assim, tu sabes todas as coisas, tu sabes do meu amor por ti. Eu vou terminar contando uma história curta, bem curta. Eu conheci uma jovem que não falava com a mãe há 12 anos. Há 12 anos não falava com a mãe. E ela, numa jornada muito rápida, conheceu o Evangelho, conheceu a graça de Deus. Ela conheceu a segunda fogueira. Essa menina se sentia sentada na primeira fogueira. Mas a gente apresentou para ela o Evangelho. E falou assim, ei, tem segunda fogueira na sua jornada. Você pode dizer que você ama, Ele vai restaurar você. Você tem uma missão a cumprir na sua casa. Quando ela recebeu esse amor, essa paixão por Jesus, essa graça que abraçou, ela chorava copiosamente. E o amigo meu, que estava discipulando ela e conversando com ela, falou assim, sabe como Jesus, você ama Jesus? Amo. Então agora cumpre o teu chamado, vai apresentar a sua família. Foi quase igual o texto. Você ama mesmo? Amo. Então vai cumprir teu chamado. Essa menina tomou uma decisão bem rápida. Ela falou, não tenho coragem de falar com a minha mãe. 12 anos sem falar com a mãe. Ele falou, não, eu vou com você. Foram juntos. Ela entrou em casa, depois de 12 anos, ligou para a mãe e falou que ia para casa. A mãe não entendeu muito bem, entrou em casa, meu amigo foi junto. E ela falou para a mãe, mãe, em meio a pranto, lágrima, eu conheci um amor que eu nunca tinha conhecido. Eu conheci uma graça que eu nunca tinha conhecido. Do jeito que ela falou, eu não sei. Ele que me contou. Ele estava junto. Mãe, eu não posso guardar isso para mim. Eu tenho que estender para a senhora. Eu queria pedir perdão para a senhora. A mãe já estava chorando mais do que ela. Dizendo, filha, minha filha, que saudade que eu estava de você. Perdoa a mãe, perdoa a mãe. Não, perdoa. E aquela reconciliação aconteceu naquela casa. Só que não parou ali. A mãe, por sua vez, fazia muitos anos que não falava com a avó. Era um ciclo de pessoas que não estavam mais vivendo a vida como família. E a mãe, ao ver a graça abundando na filha, e o evangelho que foi passado adiante, a segunda fogueira colocada diante da mãe, mãe, se a senhora ama Jesus, cumpre o teu chamado também, vai falar com a avó. E a mãe foi. E aí eu tenho o vídeo disso. Se vocês quiserem, eu posso até trazer o vídeo. É uma coisa tocante. Eu não vou mostrar porque minha intenção não é ninguém chorar aqui não. É porque eu chorei vendo o vídeo, chorei muito. Num restaurante, comendo, eu chorei. O garçom, você tá bem? Eu tô comendo sushi. Tá mal. O sushi deve estar muito ruim mesmo. Chorei vendo o vídeo. Sabe o que é o vídeo? O vídeo é a filha indo ver a mãe no hospital, na cama do hospital, há mais de anos sem falar com a mãe dela. Entendeu, né? A filha, a mãe e a avó. Então a mãe da menina foi no hospital falar com a avó. E o vídeo mostra a mãe entrando. Quem filmou o vídeo? A filha. A filha filmou o vídeo. E a mãe entra no hospital. Quando a mãe entra no hospital e vê a avó na cama,
A avó já começa a chorar. Minha filha, o que está fazendo aqui? Que saudade da minha pequena, que saudade. Ela fala um negócio assim, a mãe, desculpa, ela só abraça, começa a chorar, começa a chorar, começa a chorar. Eu me emociono porque é difícil nem lembrar. Eu estou lembrando do vídeo chorando. Sabe o que é isso? Isso é a segunda fogueira habitando na vida de um discípulo. É o evangelho que diz assim, se você me negou, você me ama, cumpre teu chamado. A mulher perdoou e agora lá nessa casa tem um pequeno grupo que a família inteira está frequentando. Porque o perdão está sendo explodido para a família toda. Eu acredito no evangelho que chama a gente pela graça e para a graça. Então o chamado para ser discípulo é para todos aqueles que estão aqui nessa noite se sentem indignos. Em nome de Jesus, é para todos vocês que se sentem indignos, como eu me sinto muitas vezes e me sinto diariamente. É para você falar assim, pastor, mas eu não vejo solução para eu sair de onde eu estou e viver o que eu quero viver com Jesus, ou o que Ele quer que eu viva com Ele. Eu queria, em nome de Jesus, dizer para você, saia daqui hoje, sabendo que hoje aqui nesse lugar, se eu pudesse ter feito esse efeito especial com o Marcelo, eu faria. Eu acenderia uma fogueira aqui agora. Aqui agora, assim, ó. E diria assim, hoje é dia de segunda fogueira para a sua vida. Para você sentar aqui e poder falar assim, tu sabes todas as coisas, tu sabes que eu te amo. E você vai ouvir, sabe dele o quê? Então cumpre o teu chamado, vem ser meu discípulo. Cumpre o teu chamado, continua na caminhada. Eu estou falando para pessoas aqui que estão conhecendo a Jesus e carregam várias culpas do passado. Quando Deus entrar na sua vida, quando Jesus habitar no seu coração, quando esse amor invadir sua alma, porque o que curou Pedro foi amor. Foi amor que curou Pedro. Você vai explodir isso para todo mundo. Quem foi Pedro depois que recebeu amor? Quem foi Pedro depois que recebeu amor? O maior pregador? O homem que olha para o aleijado e fala, não tenho prata, não tenho ouro, mas o que eu tenho eu te dou, levanta e anda, em nome de Jesus de Nazaré. Ele começa a liderar a igreja, ele prega, ele converte pessoas, porque o que restaurou a vida de um discípulo é amor, é graça. Então hoje eu quero convidar vocês para a segunda fogueira. Eu já sentei na igreja muitas vezes lá no último banco, nada contra, viu pessoal? Mas assim, eu sentava aí, eu não queria ser tocado por nada. Eu estava ali mal. Mas às vezes a palavra falava comigo assim, hoje é dia de eu renovar meu compromisso com Jesus, ir para a segunda fogueira e falar, tu sabes todas as coisas, tu sabes que eu te amo. Por mais que eu tenha feito isso ou vivido o que eu estou vivendo, tu sabes que eu te amo, lá no fundo o Senhor vê que eu te amo. Tudo que eu te prometi e não cumpri, eu continuo te amando. E Ele vai dizer para você, continua andando, porque esse meu amor vai te curar, é só o que você precisa. Então eu quero fazer um apelo para vocês aqui, sem música, sem história de morrer ninguém, bem no coração. Eu queria convidar você que quer renovar esse compromisso nessa semana, de abrir o coração para essa graça maravilhosa, para a gente sair daqui leve, liberto, e poder amanhã descobrir um outro chamado. Como é que eu sou filho de Deus? Eu quero falar disso amanhã. Como é que eu sou filho de Deus? Como é que como discípulo eu me torno filho? Não um servo, um filho. Eu queria convidar você a ficar em pé. Eu não quero que você venha até aqui, mas ficar em pé e falar assim, pastor, eu quero essa oração. Eu quero sair daqui com a convicção de que a segunda fogueira me alcançou. E como discípulo de Jesus eu quero encarar o fato de que eu não sou perfeito. Essa oração é para os insuficientes, para aqueles que traem a confiança de Jesus. Essa oração é para aqueles que estão dizendo assim, eu quero sempre recomeçar. O caminho do justo não é o caminho de quem nunca se vê errando, mas de quem sempre se arrepende. E o chamado do discipulado é esse. Eu queria orar por vocês nessa noite. Pai, Tu sabes todas as coisas, Senhor. Esse espírito sonda o coração dessa galera aqui, desse povo que está aqui. Eu sei que esse espírito é maravilhoso. E assim como Miguel orou, acreditando no poder da oração, a gente quer orar agora com sinceridade de criança, crendo que o poder da oração pode mudar o nosso coração. Pai, tem gente aqui que carrega algumas algemas ainda, algumas amarras dentro do coração. Algumas acusações podem vir à mente de coisas passadas que se opõem a uma liberdade de vida. Sentimentos que vêm à tona. Talvez algum relacionamento quebrado. Talvez decisões que tomaram
e machucaram outras pessoas. Pai, que pela Tua graça e a Tua misericórdia, que nesse lugar se acenda uma segunda fogueira de graça aqui, Senhor. Uma segunda fogueira de misericórdia, onde a gente possa não só confessar o pecado, mas confessar o nosso amor por Ti, Senhor. Tu sabes todas as coisas, Tu sabes todas as coisas. Tu sabes que eu te amo, Senhor. Tu sabes que nós te amamos. Dá uma nova jornada para a gente nessa semana, Senhor. Que segunda-feira seja um dia de leveza e alegria espiritual. Que a gente volte para cá essas noites com o coração aberto para seguir essa jornada com Jesus. Mas que a gente comece sentando nessa fogueira sabendo que há misericórdia na praia. Há misericórdia preparada. Que a gente não faça tantas promessas, Pai, mas que a gente confie nas Tuas promessas. De que nós somos amados, de que nós somos Teus filhos. Pai, se tem algum jovem aqui, alguma jovem, algum irmão, alguma irmã, que está com o coração angustiado por alguma luta espiritual, que nesse momento, pelo poder do Evangelho, que o Senhor ilumine os cantinhos mais escuros do coração, que ali a Tua luz sopre agora, que ela entre e que ela traga paz para esse coração, Pai. Que a gente saia daqui disposto a continuar o discipulado, a revitalizar o nosso discipulado, para o reino e para a graça de Deus. Dá uma semana incrível de alegria para nós, liberta a mente de alguns de que não são merecedores aqui, Pai, que eles só ouçam uma voz: você é o meu filho amado em quem eu tenho muita alegria. Você é a minha filha amada em quem eu tenho muita alegria. Que a voz do inimigo não venha, que a voz da consciência não venha, só a voz do Espírito Santo aqui. E que nosso discipulado recomece agora para uma semana de vitória espiritual, em nome de Jesus. Amém, Senhor. Amém. Fique em pé. Colocar uma fogueira. Cara, que simbólico isso aqui. Sério, talvez, espero que você olhe para esse texto e nunca mais se esqueça. Jesus sempre prepara uma dessa para você. Vai ter eu me rendo? Então vem. Podemos cantar, pastor? Estourei 10 minutos sempre, né? Essa música é linda. Eu quero que você imagine Pedro cantando ela. E cante como Pedro cantaria, depois de ter sido perdoado. Tá aí um bom exercício para nós essa noite. Cantar como Pedro cantaria depois de ter sido perdoado. Vamos cantar com esse espírito de gratidão e de adoração.